Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula. Vamos falar sobre o Sistema Financeiro Nacional. Tá tudo feito de uma forma muito simples, muito prática e concisa. Eu espero que te ajude bastante aí na sua prova. E se tiver alguma dúvida, é só mandar nos comentários, é só entrar em contato, mandar um WhatsApp que a gente vai tentar fazer o melhor possível para te ajudar aí a você tirar a sua certificação de uma forma mais tranquila e que você possa tirar todas as suas dúvidas de uma forma muito rápida e prática. Passar na prova e tirar sua certificação nada mais é do que a comprovação de que você estudou, de que você sabe o conteúdo e que você está preparado para atuar no mercado financeiro. Então aproveite o curso, aproveite o conteúdo e vamos nessa, tá? Então vamos lá, o que é o Sistema Financeiro Nacional? Tá? O Sistema Financeiro Nacional nada mais é do que o conjunto de órgãos que regulamenta, fiscaliza e executa as operações necessárias para a circulação da moeda e do crédito. Tá? Nós vemos aqui então no Sistema Financeiro Nacional, nós temos os agentes, né? O agente superavitário e o agente deficitário. Tá? O que seria um agente superavitário? Nada mais é do que aquela pessoa que tem o dinheiro sobrando, tá? Então essa pessoa ela tá positiva, tá com saldo positivo lá na sua conta. Ela tem investimentos para fazer no mercado financeiro, ela talvez ganhe mais ela do que ela gasta aí, dos seus gastos diários, mensais. Então ela consegue fazer poupança. Então um agente superavitário nada mais é do que aquela pessoa que é um poupancista no mercado, tá? E o agente deficitário é aquele que tem dinheiro faltando, né? Ele precisa fazer um projeto, por exemplo, na sua vida aí, construir uma empresa, construir uma fábrica, abrir um negócio e até mesmo talvez aí quitar suas dívidas, capacidade de se financiar, precisa de dinheiro, né, para se financiar. Então, só que ele não tem, então ele é um agente deficitário, está faltando dinheiro ali para cobrir os seus projetos ou suas despesas. Então, o que o Sistema Financeiro Nacional ele faz? Ele faz um encontro entre esses dois agentes, né? Então, o Sistema Financeiro Nacional ele existe para facilitar o encontro entre esses dois agentes aqui, o superavitário e o deficitário. Então imagina que aqui eu tenho uma pessoa, né? Esse cara aqui mora no Rio Grande do Sul e esse daqui mora lá no Nordeste, tá? Então seria muito difícil que esse cliente aqui, essa pessoa encontrasse essa outra aqui, já que essa pessoa mora no Rio Grande do Sul e essa daqui mora lá no Nordeste, né? A distância é muito grande. Só que como que essa pessoa faria para pedir dinheiro emprestado para essa pessoa? Se fosse há uns anos atrás, seria praticamente impossível, né? Com a criação do Sistema Financeiro Nacional, existe aqui dentro do Sistema Financeiro Nacional as instituições financeiras. Então, o agente superavitário ele deposita aqui o seu dinheiro no Sistema Financeiro Nacional, tá? Em troca, a instituição paga para esse agente uma taxa pequena aqui, né? Por exemplo, 0,5% aí ao mês. Um exemplo, tá? Então, o agente superavitário deposita aqui no Sistema Financeiro Nacional, no caso, uma instituição financeira, em troca de 0,5% ao mês aí de rendimento do seu dinheiro. E aí essa pessoa, ela consegue ter acesso a esse dinheiro aqui, que foi depositado no sistema. Por quê? Ela vai lá no banco, solicita um empréstimo, por exemplo, pega esse dinheiro, utiliza o recurso aqui dos agentes superavitários que fizeram o depósito no Sistema Financeiro Nacional e ela paga para a instituição financeira aqui uma taxa de juros, né? Então ela vai pagar aqui uns juros, por exemplo, de 3,5% ao mês, tá? Por exemplo, no crediário, no empréstimo pessoal, tá? No financiamento de alguma coisa, 3,5% aí ao mês ela paga para a instituição financeira. E a instituição financeira repassa 0,5% ali para o agente superavitário. Tem, claro, todos os custos aqui inclusos no processo. A instituição financeira
ela não fica ali exatamente com uma diferença de 3%, talvez ela fique com menos, mas a diferença aqui, de uma forma bem fácil, né, de entender, a diferença entre os juros da captação e da aplicação, tá? Juros aqui, ó, que a instituição cobrou na captação e os juros que ela fez na aplicação, que ela pagou ali para o agente superavitário, a gente chama essa diferença de spread bancário, tá? O spread bancário nada mais é do que o lucro da instituição financeira, propriamente dito, tá? De uma forma bem prática, fazendo uma conta de padaria, a instituição financeira ficaria com esse dinheiro para si, né? A diferença para si, e ela faz ali os seus projetos, paga as suas contas, cobre os custos e retira o lucro basicamente dessa operação, tá? Então, o que o Sistema Financeiro Nacional ele é? Na verdade, o Sistema Financeiro Nacional ele é o conjunto dessas instituições financeiras, ele é o conjunto ali de órgãos fiscalizadores, normativos, tá? Que atuam nesse sistema e fazem com que esse sistema ele funcione, tá? Então, basicamente, o Sistema Financeiro Nacional é isso. E a estrutura desse Sistema Financeiro Nacional a gente vê de acordo com os mercados que ele atua, os mercados existentes no sistema, né? E quais mercados nós temos aqui, ó? Nós temos o mercado de moeda, crédito e câmbio, tá? Nós temos o mercado de capitais, mercados de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro, previdência fechada, basicamente são fundos de pensão, tá? O que seria o mercado de moeda, de crédito e de câmbio? Basicamente é o dinheiro em circulação, tá? Então, nesse mercado vai atuar como órgão normativo o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, então ele vai ser o órgão máximo do sistema, e os agentes supervisores, que fazem a supervisão desse mercado aqui de moeda, crédito e câmbio, que na verdade é só um, que é o Banco Central do Brasil, tá? Então ali quem vai ditar as normas, como que funciona ali a emissão de moeda, autoriza a emissão de moeda, que faz as normas ali, as regras do crédito, tá? Então, por exemplo, o CMN, ele normatizou ali como funciona o crédito consignado, como que funciona, quais as regras que devem funcionar o crédito para financiamento de habitacional, para financiamento de veículo, todas as regrinhas desse sistema, quem vai estar ditando é o CMN, tá? Então o CMN ele é o órgão que normativo, porque ele dá as normas do mercado de moeda, crédito e câmbio, tá? Quem vai fazer a execução dessas ordens, quem vai executar as normas ditas pelo CMN, basicamente é o Banco Central, que é o órgão supervisor e fica aí responsável por fazer a execução dessas ordens. Então a gente chama os supervisores de executores, tá? Então o normativo, que é o CMN, órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, ele não executa nada, ele não faz nada, tá? Então fica a dica aí, o CMN ele não faz nada, ele não executa, ele apenas dá as normas, ele manda, né? Então o CMN ele manda no Sistema Financeiro Nacional, ali principalmente no que se refere à moeda, crédito, câmbio e capitais. E quem executa essas ordens do CMN, a gente já falou aqui que são os supervisores, né? Então quem faz é o órgão supervisor e quem manda é o CMN, órgão normativo, tá? Nós temos aqui a parte em que mexe com capitais. O que seriam capitais? Capitais, basicamente, são os ativos que são distribuídos no mercado financeiro, tá? Então, por exemplo, um CDB, uma LCI, LCA, tá? Títulos de uma forma em geral, que são distribuídos ali para os investidores fazerem as suas aplicações no mercado financeiro, eles são regulamentados pelo CMN também, tá? Então o CMN, ele além de regulamentar o mercado de moeda, crédito e câmbio, que é basicamente a circulação da moeda de uma forma especificamente em si, a gente também tem o mercado de capitais, que é basicamente ali onde os investidores atuam e fazem o investimento do seu dinheiro.
Então o CMN ele dita também as regras para o mercado de capitais, e quem é o supervisor do mercado de capitais é basicamente a CVM, tá? Então o que que é CVM? Comissão de Valores Mobiliários. Então olha aqui, ó, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? O que que seria valores mobiliários, tá? Valores mobiliários nada mais é do que títulos que possuem um valor e uma mobilidade, tá? Mobilidade. Tá? O que que é um título que possui um valor e uma mobilidade? Título basicamente é um papel, tá? Então o que que é um papel no mercado financeiro? Os ativos, de uma forma geral, são papéis, tá? Então quando você faz uma aplicação, na verdade você está comprando exatamente um papel, tá? É porque hoje é tudo feito de forma digital, mas antigamente uma ação era um papel que representava uma fração da empresa ali. Então a pessoa ia lá na Bolsa de Valores, comprava realmente parte da empresa e voltava para casa com papéis que representavam aquelas ações, aquela parte da empresa que a pessoa comprou. Então, títulos são papéis, tá? Então, o que pode ser um papel hoje que ainda está em circulação no mercado é o cheque, tá? O cheque é um título que possui um valor, por exemplo, e uma mobilidade, tá? O que é essa mobilidade dos ativos financeiros? É basicamente você poder transferir para terceiros, transferir para outras pessoas, fazer a compra ou venda desse título. Então, por exemplo, um cheque, a gente pode falar que um cheque é um título de valor mobiliário. Por quê? Porque ele é um papel que representa um valor e você pode estar fazendo a transferência desse valor para outras pessoas, né? Se chega ali e paga alguma coisa com cheque ou faz o endosso do cheque, passa para outras pessoas. Então é um título com um valor e uma mobilidade, tá? Então uma ação também é um título que possui um valor e uma mobilidade. Então a CVM ela é a comissão de valores mobiliários, ou seja, ela que vai ser o órgão supervisor que vai cuidar desses títulos que possuem um valor e uma mobilidade. Então, associa aqui títulos que possuem valor e mobilidade. Ação, por exemplo, CDB, LCI, LCA, né? Os ativos de uma forma geral, tá? Debentures, são ativos que possuem um valor e uma mobilidade, tá? Já que são ativos que possuem um valor e uma mobilidade, quem é o órgão que cuida desse setor? É a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, não tem como ficar na dúvida que quem faz, quem faz a fiscalização ou a proteção de pessoas que trabalham nesse mercado aqui, a CVM, o Banco Central, o CMN, obviamente a CVM. É só ligar aqui o CVM, de Comissão de Valores Mobiliários, a realmente os ativos de uma forma geral, que são títulos e valores mobiliários, tá? E aqui nós temos a SUSEP, tá? Aqui a parte desse mercado aqui de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro. Quem vai cuidar da parte normativa, quem vai fazer ali toda a sua normalização, a sua constituição das regras, é o CNSPC, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? E a SUSEP, como eu citei agora há pouco, ela é o órgão supervisor que faz as regrinhas do CNSPC, fazem valer essas regrinhas, tá? Então, a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, ela vai estar ligada basicamente à Previdência Complementar Aberta, que são PGBL e VGBL, títulos de capitalização, tá? Títulos de capitalização não é considerado pela Anbima como investimentos, então, ó, ele não está aqui no mercado de capitais, ele está na parte de seguros. E resseguro, o que é um resseguro? Resseguro é o seguro do seguro, tá? Então, imagina que eu tenho aqui uma seguradora aqui que ela faz o seguro dessa casa aqui, tá? Então, ó, tem uma casa aqui e aí eu coloquei essa casa no seguro. Só que essa casa, imagine que ela vale aí, sei lá, mais de 30 milhões de reais, tá? E para não perder negócio,
a seguradora aceitou fazer o seguro dessa casa aqui. Por exemplo, uma Porto Seguro, por exemplo, aceitou fazer o seguro dessa casa. Porém, o valor é muito alto, né? E é um risco muito grande para essa seguradora estar comportando sozinha esse seguro aqui dessa casa. Se acontecer alguma coisa, ela fica com um risco muito alto, ela pode até quebrar. Então, o que essa seguradora faz? Ela faz um resseguro, ela vai numa seguradora maior, né? Então, ó, seguradora maior, né? Que vai proteger essa casa aqui, que é um valor que talvez essa seguradora menor não consiga arcar sozinha. Então, ela vai numa seguradora maior, por exemplo, uma internacional, AIG, tá? Então, aqui nós temos uma resseguradora, é uma seguradora que faz o seguro do seguro, tá? Então, deixa eu só apagar aqui a tela para ficar mais limpo. Nós temos aqui também a parte de seguros privados fechados, tá? Então, quem faz toda a parte normativa de seguros privados é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, e o órgão fiscalizador é a Previc, tá? Então, você sempre vai associar aqui SUSEP a seguros abertos, tá? E a Previc a seguros fechados. O que são seguros fechados, tá? Que seria a previdência. Previdência aberta e previdência fechada. Previdência fechada, tá? Então sempre associa a previdência fechada a Previc e previdências abertas a SUSEP, tá? O que seria a previdência fechada? É, por exemplo, a previdência que é oferecida para funcionários de uma empresa. Então, funcionários que trabalham no Banco do Brasil e contribuem ali com a sua previdência, aquela previdência ao qual eles contribuem, ela está sendo supervisionada pela Previc, por ser uma previdência fechada ou um fundo de pensão, tá? Às vezes são chamados assim. E as previdências abertas, ela é aberta por quê? Porque ela está disponível para um público de uma forma em geral, tá? Então ela é aberta porque qualquer pessoa consegue entrar nessa previdência. E são abertas os chamados VGBL e PGBL, tá? Essas são as duas previdências abertas que nós temos. Mais para frente tem um módulo sobre previdência e que isso é abordado com mais detalhes, ok? Aqui é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional ainda. Então nós vemos aqui que o CMN é o Conselho Monetário Nacional e os órgãos supervisores aqui, ó, do Conselho Monetário Nacional é o Banco Central e a CVM, tá? O que o Banco Central faz? Ele vai fiscalizar bancos, corretoras, distribuidoras, cooperativas que trabalham na parte ali de moeda, crédito, circulação de valores, tá? E a CVM, basicamente, Comissão de Valores Mobiliários, vai trabalhar onde atuam os investidores, que é na Bolsa de Valores, empresas abertas, sócios controladores, operações financeiras de transações ali, de investimentos, e a SUSEP, entidades abertas de previdência complementar, seguradoras, resseguradoras e capitalização. E, para fechar aqui, a Previc, ela faz toda a parte de supervisionamento de entidades fechadas de previdência complementar, chamados fundos de pensões, ok? Ainda sobre o CMN, nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional, como que ele é formado, tá? Ele tem o ministro da Fazenda, então o ministro da Fazenda, ele é o presidente, tá escrito aqui, né? O ministro da Fazenda, ele é o presidente do Conselho Monetário Nacional, e como ele é o conselho, ele tem ali seus conselheiros, tá? Primeiramente, nós temos aqui como conselheiro o ministro do Planejamento, Gestão e Orçamento, hoje é a Simone Tebet, daqui uns dias pode não ser mais, quando você estiver assistindo esse vídeo, e o Galípolo, né, Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central atualmente, tá? Na data em que eu gravo esse vídeo. Então essa daqui é a estrutura do CMN, Conselho Monetário Nacional, que vai fazer ali todas as normas da parte de moeda, crédito e
e mercado de capitais, ok? Qual que é o objetivo do CMN? Então, o objetivo é orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, privadas, quer sejam elas públicas ou privadas, tendo em vista proporcionar nas diferentes regiões do país as condições favoráveis do desenvolvimento harmônico da economia nacional. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez, solvência e coordenar a política monetária, tá? O que você deve ter em mente para fazer sua prova? Basicamente, memorizar aqueles verbos que eles te trazem uma ideia de mandar, tá? De orientar, de disciplinar. Então, quais são esses verbos? Ó, fixar as diretrizes e normas da política cambial, tá? Então ele vai fixar as diretrizes, ele não vai fazer, não vai executar as diretrizes, ele vai fixar ali as normas da política cambial. Disciplinar o crédito, tá? Então disciplinar o crédito é colocar ali regrinhas onde as pessoas não podem se endividar mais de 30% da sua renda, por exemplo, no crédito consignado. A pessoa não pode ficar fazendo ali a rolagem da dívida no cartão de crédito por muitas vezes, então ela é obrigada aí a parcelar. Então todas essas regrinhas que disciplinam o crédito no país, elas são ditas pelo CMN, tá? O que mais que ele faz? Ó, regular a constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras, limitar sempre que necessário as taxas de juros, descontos e comissões e qualquer outra remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central, determinar a porcentagem máxima dos recursos das instituições financeiras emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas, tá? Expedir normas gerais, contabilidade e estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras. Então veja que o CMN ele fixa diretrizes, ele disciplina o crédito, ele regula a Constituição, ele limita, sempre que necessário, as taxas de juros, ele determina o percentual máximo de recursos das instituições financeiras, expandir normas gerais de contabilidade e estatísticas a serem observadas pelas instituições financeiras. Então veja, a maioria dos verbos aqui, das palavras destacadas, são verbos que trazem a ideia de fazer uma regulamentação, disciplinar, orientar, mandar basicamente. Essa é a tarefa do Banco Central, essa é a tarefa do CMN, tá? Já o Banco Central, que é uma autarquia sem vínculo a nenhum ministério, tá? Então ele é um órgão independente, ele busca fazer ali toda a função do sistema financeiro nacional, ele faz a gestão do sistema de pagamentos brasileiros, que é o SPB, organiza a disciplina e fiscaliza o sistema financeiro nacional e o sistema de consórcio, tá? Então nós vemos aqui as competências do Banco Central, que também é disciplinar, fiscalizar e inspecionar as companhias abertas e os fundos de investimento. Então veja que ele não disciplina nenhum tipo de crédito, ele não disciplina nenhum tipo de... não dá nenhuma orientação para o mercado de uma forma geral com relação à moeda. Então ele executa, né? E o que ele faz de principal aqui é fiscalizar as companhias abertas, tá? Realizar atividade de credenciamento e fiscalização de auditorias independentes, fiscalizar e disciplinar as atividades dos auditores independentes, consultores e analistas de valores mobiliários, apurar mediante inquérito administrativo atos legais e práticas não equitativas de administradores de companhias abertas e de quaisquer participantes do mercado financeiro, mercado de valores mobiliários. Entendeu as competências do CMN e as principais diferenças entre o CMN e o Banco Central? Também as competências do Banco Central, é hora de falar da tarefa mais importante que o Banco Central tem, tá? A tarefa mais importante que o Banco Central tem é basicamente o controle da inflação. Controle da inflação, tá? Essa é a principal função do Banco Central na economia brasileira. E para controlar a inflação, o Banco Central ele precisa ser um órgão independente, ou seja, ele não pode estar relacionado ali
a ordens do governo. E é por isso que o Banco Central, hoje, ele tem um mandato que ele não é coincidente com o mandato do presidente. Então, o presidente do Banco Central, ele é indicado pelo presidente da República, porém, tem um mandato de 4 anos. E ele é indicado pelo presidente da República após 2 anos de governo do presidente que foi eleito, tá? Então, nos 2 primeiros anos ali de governo do presidente da República, ele trabalha com o presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior, tá? Só aí, então, depois de 2 anos, que o governo, o atual presidente, ele faz a indicação de um presidente do Banco Central que talvez ali seja mais alinhado às suas expectativas econômicas, a sua forma de gerir a economia. Mas o Banco Central, de uma forma geral, ele é independente e ele não segue normas ali do governo. Por quê? Regras, né? Ordens do governo. Por quê? Porque a principal função do Banco Central, como eu já falei, é o controle da inflação, tá? E para controlar a inflação, às vezes ele precisa aplicar medidas que são contracionistas, ou seja, que vão fazer com que a economia ela diminua um pouco, ela esfria um pouco, tá? E às vezes ele precisa colocar também medidas que são expansionistas para aquecer a economia. Então, quando o Banco Central, ele, obviamente, opta por medidas mais contracionistas, muitas vezes não agrada o governo, e por isso que ele deve ser independente. E quando a inflação está fora do controle, tá? O Banco Central ele tem algumas medidas para fazer com que ela volte ao controle, tá? E essas medidas são chamadas de instrumentos de política monetária, tá? Então ele controla a inflação através dos... Desculpa a letra, deixa eu apagar aqui. Então o Banco Central ele controla a inflação através dos instrumentos de política monetária, tá? O que são instrumentos de política monetária, tá? Então, instrumentos de política monetária. O que são instrumentos de política monetária, tá? Política nada mais é do que uma forma de controle. E monetário é basicamente moeda. Então, política monetária é a forma de controle da moeda, tá? Só que a moeda, ela muitas vezes, ela cai com outro nome na nossa prova ou em conteúdos de economia. Então, ela pode cair com o nome de liquidez, tá? Pode estar se referindo à liquidez no mercado, seria a quantidade de moeda disponíveis ali no mercado. Então, se eu aumento a liquidez no mercado, eu estou aumentando a quantidade de moedas no mercado, tá? Se eu reduzo a liquidez, é uma política contracionista, estou contraindo a economia através de retirada da quantidade de moedas no mercado. E pode cair também como meios de pagamento, tá? Meios de pagamento, né? Moeda é realmente um meio de pagamento. Mas a forma mais utilizada realmente é moeda e liquidez, tá bom? Mas pode cair também como meios de pagamento, tá? Então, quais são os instrumentos de política monetária que o Banco Central ele tem para utilizar e para controlar a quantidade de moeda na economia? Então, o Banco Central ele vai ter a política monetária, que é a forma de controle da moeda, e tem a política creditícia, política cambial e a política financeira com o exterior, tá bom? A principal aqui que nós vamos focar é a política monetária, tá? Quais são os instrumentos de política monetária, o que o Banco Central utiliza para controlar a quantidade de dinheiro na economia, tá? Então, Open Market, para quem não lembra, ele é a compra e venda de títulos públicos, certo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão aí, gente? Títulos públicos federais. Exato. Então, ele é a compra e venda de títulos públicos. Então, vamos dar uma refrescada aqui na memória, né? Para que o governo ele emite títulos públicos? Quem pode me responder?
Pergunta de novo. Por que o governo emite títulos públicos? Porque ele quer injetar dinheiro na economia ou se financiar, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Então, o governo ele emite títulos públicos para se financiar, tá? Então, por exemplo, ele vai emitir títulos públicos para construir uma escola, construir uma estrada, pagar as contas do governo. Então, esses títulos públicos, eles são basicamente a forma como o governo ele vai estar pegando dinheiro emprestado no mercado, tá? Além disso, ele tem uma característica importante. Quanto mais título o governo ele emite no mercado, mais dinheiro ele está tirando, tá? Desse mercado. Então, ó, quanto mais dinheiro o governo ele emite no mercado através de títulos públicos, desculpa, quanto mais títulos públicos o governo emite no mercado, mais dinheiro ele está tirando da economia, tá? Então, quando ele faz uma operação de compra, o que ele está fazendo na prática com a liquidez do mercado, com a quantidade de dinheiro na economia? Paine, você pode responder? Pergunta de novo, por favor. Ó, o governo, ele emite títulos públicos, certo? Sim. Para que ele emite título público? Ele emite para poder se financiar. E toda vez que ele emite título público no mercado, ele está retirando o dinheiro da economia. Se ele compra esses títulos, ele retira dinheiro da economia. Desculpa, se ele vende o título, ele retira dinheiro da economia. Se ele vende, tá? Porque ele está entregando um título na mão das pessoas e está pegando o dinheiro. Então, uma operação de venda de títulos, ele está, na verdade, tirando dinheiro da economia. Se ele está tirando dinheiro da economia, o que ele está fazendo com a liquidez do mercado? A liquidez do mercado é a quantidade de dinheiro na economia. Então, a liquidez, ela aumenta ou diminui quando ele faz uma venda de títulos públicos, Faine? Diminui. Diminui, exatamente. Então, aqui, ó... Né? Pode falar. Tá quebrando ali a economia. Ele está desaquecendo a economia, certo? Por que ele faria uma venda com o intuito de diminuir a liquidez da economia? Qual que seria o sentido disso para o governo? Controlar a inflação. Exatamente, controlar a inflação. Então, quando ele faz uma venda de título público, ele está diminuindo a liquidez no mercado, que é o dinheiro disponível na economia, e automaticamente tem um impacto na inflação. Vamos ter uma redução aqui na inflação, tá? Se você tem aqui, uma redução na inflação, diminuição da liquidez da economia, o que acontece com o PIB? O PIB, ele aumenta ou diminui? Diminui. Diminui, exatamente. Então, com menos dinheiro de circulação na economia, você tem menos pessoas comprando ali. Então, menos pessoas comprando, você tem menos produtos a serem produzidos. Então, você tem um desaquecimento na economia. Agora, se a economia tiver muito baixa, né, tiver precisando de estímulo, o que o Banco Central vai fazer como operação? Ele vai fazer uma operação de open market no sentido de compra de títulos. Então, ele vai retirar títulos do mercado e dar dinheiro para as pessoas que estão com esses títulos na mão. Tá? Então, o Kleber está aí com o título na mão, no mercado, aí vem o Banco Central e fala, Kleber, me dá esse título aí, que eu vou te adiantar aqui 10% a mais para você. Aí o Kleber, opa, é agora. Dá o título para o Banco Central e recebe dinheiro do Banco Central. Aí ele vai com esse dinheiro, na economia vai circular esse dinheiro, fazendo com que aumente a liquidez na economia, o Kleber gastando mais, tem um impacto na inflação, a tendência é aumentar a inflação, e aí você tem um aumento no PIB também, tá? Inflação, isso aqui eu não falei ontem, o índice de inflação do nosso país, ele é medido oficialmente pelo IPCA, tá bom? Mais para frente nós vamos ver isso aí. Então, outro instrumento de política monetária que nós temos
é o depósito compulsório, né? Então, o depósito compulsório, ele é basicamente o dinheiro que os bancos estão obrigados a depositar no Banco Central, tá? Então, toda vez que os bancos recebem ali R$ 100 ali no caixa, você vai lá no banco e deposita R$ 100. O banco, ele obrigatoriamente tem que fazer um recolhimento para o Banco Central desses R$ 100 que ele recebeu. Então, se a taxa de compulsório ela é, por exemplo, de 20%, aí R$ 80 fica disponível para o banco emprestar novamente, fazer aplicações, trabalhar com aquele dinheiro, e 20% é recolhido obrigatoriamente para o Banco Central, tá? Assim, o Banco Central ele consegue reduzir um multiplicador bancário. O que é um multiplicador bancário? É quantas vezes ali aquele dinheiro ele vai circular na economia, tá? Então, se eu tenho uma taxa de 20%, eu pegar lá 100, fazer uma conta básica, pegar 100 e dividir por 20, dá 5. Então, teoricamente, aquele dinheiro vai se multiplicar por 5 vezes até ele zerar na economia. Esse é o multiplicador bancário, tá? Então, o multiplicador bancário ele tem capacidade de criar moeda sem girar a maquininha realmente de fabricar moeda. Então, o Banco Central, para controlar essa fabricação de moeda, teoricamente, dos bancos comerciais, ele faz aí a taxa de compulsório. Então, quando o CMN ele fala para o Banco Central, aumenta o compulsório para 25%. Então, vai reduzir a liquidez ali do mercado, vai reduzir a quantidade de dinheiro na economia, tá? Então, lembra que um dos conselheiros do CMN é o presidente do Banco Central? Então, o próprio Banco Central vai sugerir no CMN, na reunião mensal do CMN, se aumenta ou não a taxa de compulsório, tá? E aí o CMN decide, vamos liberar, então, pode reduzir a taxa ou pode aumentar a taxa. Então, é mesmo conceito aqui, tá? Ó. Se você tem uma taxa aqui, você aumenta. O Rafa, CMN, então ele manda, né? Ele vai mandar tudo. Ele vai mandar, né? Aí o Bacen, ou conforme o órgão, eles vão executando, controlando, mas quem manda é o CMN. Exato. O CMN vai autorizar o Banco Central a fazer esse aumento aí, o recolhimento maior de taxa, né? Então, se você aumenta a taxa lá, você vai fazer o quê na liquidez do mercado? Você vai reduzir a liquidez. Reduzir a liquidez, a inflação e o PIB. Muito bem. Reduz a inflação aqui, porque desaquece a economia, e o PIB, com a economia mais aquecida, tende a cair, né? E aqui é o contrário. Então, reduzindo a taxa de compulsório, sobra mais dinheiro para os bancos emprestarem, aumenta a liquidez do mercado, aí você tem um aumento da inflação, né? O aumento do PIB. Aumento do PIB. Então, teoricamente, é isso, gente. Depois a gente vai conseguir entender melhor uma tendência no mercado. Em caso de tendência, por exemplo, de inflação alta, quais os títulos que você vai aplicar, tá? Aí é a parte mais legal. Por isso que eu estou focando um pouco mais nessa parte aqui de política monetária. Na prova vai cair só de 5% a 10%. Então cai o quê? Até umas 5 questões aí, desse módulo aqui. Só que esse módulo é extremamente importante para você entender os próximos, tá? Então você vai entender numa tendência de inflação, o que o Banco Central vai fazer com a taxa de juros? Se a inflação vai diminuir, eu vou aplicar no quê, então? Vou aplicar em título público federal? Vou aplicar num título pré-fixado? Vou aplicar num CDB indexado à taxa de juros? Tá? Então, você vai conseguir responder essas questões entendendo bem essa dinâmica aqui. Por isso que eu estou focando um pouco mais, tá? A taxa de redesconto, o que seria isso? Quando os bancos, eles precisam de dinheiro, eles pegam emprestado em algum lugar, tá? Então, eles podem pegar emprestado com o governo, por exemplo, através de algumas operações de crédito.
Eles podem pegar emprestado com outros bancos, pegar dinheiro emprestado com outros bancos. Então, se ele pegar emprestado com outros bancos, ele vai pagar para esse outro banco uma taxa chamada taxa de CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro. Quando os bancos eles pegam emprestado com uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, aí ele vai emitir um certificado de depósito bancário, por exemplo, tá? Então ele pega emprestado lá da Faine lá, que ela chegou no banco, aí o gerente falou, o Faine, gostaria de guardar aí R$ 1.000 por mês num CDB? Pode guardar R$ 1.000 por mês aí, depois você resgata daqui um ano com 5% de taxa, tá bom? Tá bom. Então, a Faine, ela vai estar emprestando R$ 1.000 para o banco. Então, o que o banco vai fazer com esse dinheiro? Ele vai fazer as aplicações dele e tal. Só que o banco ele pode pegar emprestado com a pessoa física e jurídica, emitindo um CDB. Ele pode pegar emprestado com outro banco e pagar a taxa CDI. E ele pode pegar emprestado com o Bacen, que é o banco dos bancos. Então, cada instituição financeira tem a sua conta corrente lá no Banco Central. E aí eles podem pegar emprestado do próprio Banco Central. E quando eles pegam emprestado do Banco Central, eles pagam a taxa de juros chamada taxa de redesconto, tá? Ou redesconto de liquidez. Esse é o nome dessa taxa. Então, se o Banco Central ele aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer na prática? Vai acontecer de ficar mais caro os empréstimos. Então, por exemplo, o banco ele está pegando emprestado do Banco Central a uma taxa de 1%, e aí ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para o cliente, por exemplo. Só que ele vai cobrar do cliente mais caro, né? Ele vai cobrar, sei lá, 5%. Então, fica mais caro se o Banco Central aumentar essa taxa de juros, essa taxa de redesconto. Aí o Banco Central aumenta para 5%, por exemplo, 10% a taxa, que seja, aí ele vai repassar essa taxa para o cliente lá. Então, se ele está pegando emprestado do Banco Central por 5%, ele vai repassar aqui para o cliente por 10%, por exemplo. Então, se vocês acham que o Banco Central, aumentando a taxa de redesconto, os empréstimos feitos pelos bancos ficam mais caros ou mais baratos? O mais caro, se ele aumentar. Exatamente. Então, por exemplo, tá pegando ali do Banco Central a uma taxa de 1%, aí ele vai emprestar 5%. O Banco Central aumentou para 5%, ele vai emprestar 10%. Então, o empréstimo ficou mais caro. Se o empréstimo ficou mais caro, fica mais difícil as pessoas pegarem empréstimo no banco e poder pagar. Então, eu diminuo a quantidade de dinheiro na economia. Então, o Banco Central ele consegue controlar a quantidade de dinheiro na economia também através desse instrumento, que é chamado de taxa de redesconto, aumentando o quanto o banco está pegando, o custo do dinheiro para o banco, tá? Então, se ele aumenta a taxa de redesconto, é a mesma ideia lá. Você vai estar reduzindo a liquidez, a inflação tende a cair, porque as pessoas vão comprar menos, vão ter menos dinheiro para distribuir aí, para fazer suas obrigações, e o PIB cai. Agora, se o PIB estiver muito baixo, aí o Banco Central ele pode vir com uma medida de reduzir a taxa de redesconto. Vai ficar mais barato para os bancos pegarem dinheiro emprestado, aumenta a liquidez no mercado, tende a aumentar a inflação, e aí, posteriormente, ele consegue fazer a economia reaquecer novamente, tá? A taxa Selic, né? O que é a taxa Selic? Esse é o instrumento de política monetária, ele é o mais importante, tá? Então, a taxa Selic, ela é a taxa básica da economia. Todas as taxas da economia, elas seguem a taxa Selic, tá? Então, mesma coisa lá, ó. Mesma ideia Rafa, das como assim anteriores. taxa básica? Então, ó, a taxa Selic, deixa eu colocar aqui. Ó, ela pode ser considerada como taxa básica do mercado. Ela pode ser chamada de
Taxa básica do mercado, não. Taxa básica da economia. Ela pode ser chamada de juros básicos. Opa, peraí. Juros básicos, ela pode ser chamada de apenas taxa de juros, tá? Então, a taxa Selic, ela pode cair na prova com vários nomes. Então, ela é a taxa básica da economia. Por que que ela é a taxa considerada a taxa básica da economia? Porque ela vai ser referência A referência. para todas as outras taxas, tá? Então, por exemplo, se o governo ele aumenta a taxa Selic, vai aumentar a taxa, vai ficar mais caro pegar empréstimo no banco para financiar um carro, vai ficar mais caro financiar uma casa, vai ficar mais caro pegar um empréstimo consignado. Então, começou a aumentar a taxa de Selic, a tendência é todas as taxas do mercado sofrerem um aumento, tá? Por isso que ela é considerada a taxa básica da economia e juros básicos, tá bom? E pode ser referida apenas como taxa de juros. Então, pode cair numa questão e falar o seguinte, em tendência de alta da taxa de juros, qual que é o ativo mais indicado nessa situação? Você já sabe, não falou mais nada em relação à taxa de juros, ele está se referindo à taxa Selic, a taxa básica. Então, o que vai acontecer com o mercado aumentando a taxa Selic? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui, só um minutinho. Eu ia perguntar, Rafa. Tá com a mão levantada, né, Rafa? Sim. Pode perguntar. E quem é que define a taxa Selic? Quem define a taxa Selic é o Banco Central. Então, Boa pergunta. inclusive, professor Rafael, eles utilizam dessa taxa Selic para atualizar, né, as dívidas dele. O próprio o Banco Central e os próprios órgãos dos governos, governamentais, utilizam da taxa Selic. Exatamente. Obrigado. É Kleber, né? Isso. O Kleber. Obrigado, Kleber. O que acontece? A taxa Selic, ela é a taxa de juros básicos da economia, né? Por quê? Porque ela tem um título atrelado a ela, tá? Qual que é o título que está atrelado a ela? É o LFT, tá? Ou mais comumente chamado de Tesouro Selic. Selic. Então, lembra que o governo, ele emite títulos públicos para se financiar? Então, imagina que ele está emitindo um Tesouro Selic, um título público, e está prometendo pagar aqui 10%. Ele promete pagar 10%, ou seja, se você comprar esse título, todo ano você vai ter um juros de 10%, tá? Só que esses juros, quem está pagando é o governo. Agora, se ele vem aqui, e aumenta para 15%, o que vai acontecer? A dívida do governo aumentou mais ainda. Então, ele está se endividando ainda mais para captar recursos no mercado, tá? Então, por isso que o Kleber falou é importante, porque toda vez que o governo ele emite um título público, ele tá emitindo dívida, ele está prometendo pagar uns juros em cima daquilo ali. Hoje a taxa Selic está 13,75, se não me engano. O governo está prometendo pagar 13,75 para quem colocar dinheiro lá nos títulos públicos. Ou seja, se a pessoa tiver R$1 milhão e comprar um título, o Tesouro Selic hoje, ela vai ficar um ano aí, só esperar um ano, sem fazer nada, ela vai resgatar de volta ali 135 mil, né? Que é o salário de muita gente, maior que o ano todo aí de muita gente. Então, quando o governo ele aumenta a taxa de juros, ele retira dinheiro do mercado. Por quê? Imagina um empresário. O empresário ele tem lá a opção
pegar o dinheiro dele, investir no título público e não correr risco, porque o título público ele é considerado um título de menor risco que tem no mercado. Ele tem que tomar essa decisão, investir num título público, não correr risco nenhum, e daqui um ano eu resgatar 13%, 14%, ou pego esse dinheiro e abro uma empresa e corro o risco de quebrar, corro o risco de falir, corro o risco de ser roubado, corro o risco de sofrer golpe dos funcionários e não tenho nenhuma contrapartida, nenhuma segurança. Nesse cenário atual, é melhor pegar o dinheiro e colocar no título público, não investir no mercado real. Então, o que acontece com o mercado real? O governo aumentou a taxa Selic, vai aumentar o desemprego. O empresário ele não vai pegar o dinheiro dele e abrir um mercado para correr o risco de quebrar, de falir. O empresário tem muito dinheiro, né? Que ele consegue viver desses juros. Ele pega o dinheiro dele e aplica num tesouro, num título público, sem risco nenhum, e vai retirar ali o rendimento dele. Tranquilamente, vai viajar, vai curtir uma praia, não tem dor de cabeça de ficar fechando folha de funcionário, cuidar da segurança, preocupação com o assalto, e aí ele, sem fazer nada, ele recebe esse dinheiro. É melhor para o empresário, realmente, se quem estiver no lugar dele, ele vai pegar o dinheiro e vai comprar um título público. Agora, se o governo ele pega aqui e ele abaixa a taxa para 5%, por exemplo, ó, o cara que tem R$1 milhão lá, ele vai pensar 2 vezes antes de investir num título público. Então, se ele investir R$1 milhão a uma taxa de 5%, ele recebe 50 mil no ano. É melhor ele abrir um mercado, abrir uma padaria, correr o risco e ali tirar o lucro dele realmente do que garantir só 5%, só R$50 mil, talvez não vai custear as despesas dele. Entenderam? Então, por isso que a taxa Selic ela é o instrumento de política monetária o mais importante que tem. Ele vai impactar na inflação, vai impactar diretamente no emprego, diretamente na quantidade de empresas que vão ser abertas ou fechadas, tá? Vai impactar no endividamento do governo. Se o governo ele perde a mão no aumento dessa taxa, ele aumenta a dívida dele, então fica mais difícil pagar a dívida, os juros da dívida. Inclusive, é hoje um dos pontos mais importantes que tem sido comentado, né? A desconfiança do governo com relação ao endividamento que ele está tendo, por conta da taxa estar muito alta. Então, a gente já está com endividamento de mais de 64% do PIB. Se o governo aumentar mais ainda a taxa Selic, além de desaquecer a economia, ele vai arrecadar menos, porque a economia está desaquecida, e vai ter que pagar mais, vai aumentar mais ainda a dívida. Então, a taxa Selic, gente, sem dúvida nenhuma, ela é o instrumento de política monetária mais importante que tem. Então, é melhor o banco trabalhar com a taxa Selic do que simplesmente chegar lá e cortar a poupança, bloquear a poupança. Além de gerar dor de cabeça para ele mesmo, vai desaquecer a economia de uma forma errada, tá bom? Então, ó, voltando aqui na explicação, obrigado, viu, Kleber, pelo comentário, deu para desenvolver bastante. Então, aqui, ó, se o governo ele aumenta a taxa Selic, a liquidez reduz, a inflação tende a cair e o PIB tende a cair. Tá? Se o governo ele reduz a taxa Selic, a inflação, a liquidez tende a aumentar, a inflação tende a subir e o PIB tende a subir também. Dúvidas até aqui, gente? Então, instrumentos de política monetária. O que são instrumentos de política monetária, tá? Política nada mais é do que uma forma de controle. E monetário é basicamente moeda. Então, política monetária é a forma de controle da moeda, tá? Só que a moeda, ela muitas vezes, ela cai com outro nome na nossa prova ou em conteúdos de economia. Então, ela pode cair com o nome de liquidez, tá? Pode estar se referindo à liquidez no mercado, seria
a quantidade de moeda disponíveis ali no mercado. Então, se eu aumento a liquidez no mercado, eu estou aumentando a quantidade de moedas no mercado. Tá? Se eu reduzo a liquidez, é uma política contracionista, estou contraindo a economia através de retirada da quantidade de moedas no mercado. E pode cair também como meios de pagamento, tá? Meios de pagamento, né? Moeda é realmente um meio de pagamento. Mas a forma mais utilizada realmente é moeda e liquidez, tá bom? Mas pode cair também como meios de pagamento, tá? Então, quais são os instrumentos de política monetária que o Banco Central ele tem para utilizar e para controlar a quantidade de moeda na economia? Então, o Banco Central ele vai ter a política monetária, que é a forma de controle da moeda, e tem a política creditícia, política cambial e a política financeira uma política financeira com o exterior, tá bom? A principal aqui que nós vamos focar é a política monetária, tá? Quais são os instrumentos de política monetária, o que o Banco Central utiliza para controlar a quantidade de dinheiro na economia, tá? Então, o Open Market, para quem não lembra, ele é a compra e venda de títulos públicos, certo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão aí, gente? Títulos públicos federais. Exato. Então, ele é a compra e venda de títulos públicos. Então, vamos dar uma refrescada aqui na memória, né? Para que o governo ele emite títulos públicos? Quem pode me responder? Pergunta de novo. Por que o governo emite títulos públicos? Porque ele quer injetar dinheiro na economia ou se financiar, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Então, o governo ele emite títulos públicos para se financiar, tá? Então, por exemplo, ele vai emitir títulos públicos para construir uma escola, construir uma estrada, pagar as contas do governo. Então, esses títulos públicos, eles são basicamente a forma como o governo ele vai estar pegando dinheiro emprestado no mercado, tá? Além disso, ele tem uma característica importante. Quanto mais título o governo ele emite no mercado, mais dinheiro ele está tirando, tá? Desse mercado. Então, ó, quanto mais dinheiro o governo ele emite no mercado através de títulos públicos, quanto mais títulos públicos o governo emite no mercado, mais dinheiro ele está tirando da economia, tá? Então, quando ele faz uma operação de compra, o que ele está fazendo na prática com a liquidez do mercado, com a quantidade de dinheiro na economia? Paine, você pode responder? Pergunta de novo, por favor. Ó, o governo, ele emite títulos públicos, certo? Sim. Para que ele emite título público? Ele emite para poder se financiar. E toda vez que ele emite título público no mercado, ele está retirando o dinheiro da economia. Se ele compra esses títulos, ele retira dinheiro da economia. Desculpa, se ele vende o título, ele retira dinheiro da economia. Se ele vende, tá? Porque ele está entregando o título na mão das pessoas e está pegando o dinheiro. Então, uma operação de venda de títulos, ele está, na verdade, tirando dinheiro da economia. Se ele está tirando dinheiro da economia, o que ele está fazendo com a liquidez do mercado? A liquidez do mercado é a quantidade de dinheiro na economia. Então, a liquidez, ela aumenta ou diminui quando ele faz uma venda de títulos públicos, Faine? Diminui. Diminui, exatamente. Então, aqui, ó... Né? Pode falar. Tá quebrando ali a economia. Ele está desaquecendo a economia, certo? Por que ele faria uma venda com o intuito de diminuir a liquidez da economia? Qual que seria o sentido disso para o governo? Controlar a inflação. Exatamente, controlar a inflação. Então, quando ele faz uma venda de título público,
ele está diminuindo a liquidez no mercado, que é o dinheiro disponível na economia, e automaticamente, ó, tem um impacto na inflação. Vamos ter uma redução aqui na inflação, tá? Se você tem aqui, ó, uma redução na inflação, diminuição da liquidez da economia, o que acontece com o PIB? O PIB, ele aumenta ou diminui? Diminui. Diminui, exatamente. Então, com menos dinheiro em circulação na economia, você tem menos pessoas comprando ali. Então, menos pessoas comprando, você tem menos produtos a serem produzidos. Então, você tem um desaquecimento na economia. Agora, se a economia tiver muito baixa, né, tiver precisando de estímulo, o que o Banco Central vai fazer como operação? Ele vai fazer uma operação de open market no sentido de compra de títulos. Então, ele vai retirar títulos do mercado e dar dinheiro para as pessoas que estão com esses títulos na mão. Tá? Então, o Kleber está aí com o título na mão, no mercado, aí vem o Banco Central e fala, ó, Kleber, me dá esse título aí, que eu vou te adiantar aqui 10% a mais para você. Aí o Kleber, opa, é agora. Dá o título para o Banco Central e recebe dinheiro do Banco Central. Aí ele vai com esse dinheiro, na economia vai circular esse dinheiro, fazendo com que aumente a liquidez na economia, o Kleber gastando mais, tem um impacto na inflação, a tendência é aumentar a inflação, e aí você tem um aumento no PIB também, tá? Inflação, isso aqui eu não falei ontem, ó, o índice de inflação do nosso país, ele é medido oficialmente pelo IPCA, tá bom? Mais para frente nós vamos ver isso aí. Então, outro instrumento de política monetária que nós temos é o depósito compulsório, né? Então, o depósito compulsório, ele é basicamente o dinheiro que os bancos estão obrigados a depositar no Banco Central, tá? Então, toda vez que os bancos recebem ali R$100 ali no caixa, você vai lá no banco e deposita R$100. O banco, ele obrigatoriamente tem que fazer um recolhimento para o Banco Central desses R$100 que ele recebeu. Então, se a taxa de compulsório ela é, por exemplo, de 20%, aí R$80 fica disponível para o banco emprestar novamente, fazer aplicações, trabalhar com aquele dinheiro, e 20% é recolhido obrigatoriamente para o Banco Central, tá? Assim, o Banco Central ele consegue reduzir um multiplicador bancário. O que é um multiplicador bancário? É quantas vezes ali aquele dinheiro ele vai circular na economia, tá? Então, se eu tenho uma taxa de 20%, eu pegar lá 100, fazer uma conta básica, pegar 100 e dividir por 20, dá 5. Então, teoricamente, aquele dinheiro vai se multiplicar por 5 vezes até ele zerar na economia. Esse é o multiplicador bancário, tá? Então, o multiplicador bancário ele tem capacidade de criar moeda sem girar a maquininha realmente de fabricar moeda. Então, o Banco Central, para controlar essa fabricação de moeda, teoricamente, dos bancos comerciais, ele faz aí a taxa de compulsório. Então, quando o CMN ele fala para o Banco Central, ó, aumenta o compulsório para 25%. Então, vai reduzir a liquidez ali do mercado, vai reduzir a quantidade de dinheiro na economia, tá? Então, lembra que um dos conselheiros do CMN é o presidente do Banco Central? Então, o próprio Banco Central vai sugerir no CMN, na reunião mensal do CMN, se aumenta ou não a taxa de compulsório, tá? E aí o CMN decide, vamos liberar, então, pode reduzir a taxa ou pode aumentar a taxa. Então, ó, é mesmo conceito aqui, tá? Ó. Se você tem uma taxa aqui, você aumenta. O Rafa, CMN, então ele manda, né? Ele vai mandar tudo. Ele vai mandar, né? Aí o Bacen, ou conforme o órgão, eles vão executando, controlando, mas quem manda é o CMN. Exato. O CMN vai autorizar o Banco Central a fazer esse aumento aí, o recolhimento maior de taxa, né? Então, se você aumenta a taxa lá, ó, você vai fazer o quê na liquidez do mercado? Você vai reduzir a liquidez. Reduzir a liquidez, a inflação e o PIB. Muito bem. Reduz a inflação aqui, porque desaquece a economia, e o PIB, com a economia mais aquecida, tende a cair.
né? E aqui é o contrário. Então, reduzindo a taxa de compulsório, sobra mais dinheiro para os bancos emprestarem, aumenta a liquidez do mercado, aí você tem um aumento da inflação, né? O aumento do PIB. Aumento do PIB. Então, teoricamente, é isso, gente. Depois a gente vai ver, vai conseguir entender melhor uma tendência no mercado. Em caso de tendência, por exemplo, de inflação alta, quais os títulos que você vai aplicar, tá? Aí é a parte mais legal. Por isso que eu estou focando um pouco mais nessa parte aqui de política monetária. Na prova vai cair só de 5% a 10%. Então cai o quê? Até umas 5 questões aí, desse módulo aqui. Só que esse módulo é extremamente importante para você entender os próximos, tá? Então você vai entender numa tendência de inflação, o que o Banco Central vai fazer com a taxa de juros? Se a inflação vai diminuir, eu vou aplicar no quê, então? Vou aplicar em título público federal? Vou aplicar num título pré-fixado? Vou aplicar num CDB indexado à taxa de juros? Tá? Então, você vai conseguir responder essas questões entendendo bem essa dinâmica aqui. Por isso que eu estou focando um pouco mais, tá? A taxa de redesconto, o que seria isso? Quando os bancos, eles precisam de dinheiro, eles pegam emprestado em algum lugar, tá? Então, eles podem pegar emprestado com o governo, por exemplo, através de algumas operações de crédito. Eles podem pegar emprestado com outros bancos, pegar dinheiro emprestado com outros bancos. Então, se ele pegar emprestado com outros bancos, ele vai pagar para esse outro banco uma taxa chamada taxa de CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro. Quando os bancos eles pegam emprestado com uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, aí ele vai emitir um certificado de depósito bancário, por exemplo, tá? Então ele pega emprestado lá da Faine lá, que ela chegou no banco, aí o gerente falou, o Faine, gostaria de guardar aí R$1.000 por mês num CDB? Pode guardar R$1.000 por mês aí, depois você resgata daqui um ano com 5% de taxa, tá bom? Tá bom. Então, a Faine, ela vai estar emprestando R$1.000 para o banco. Então, o que o banco vai fazer com esse dinheiro? Ele vai fazer as aplicações dele e tal. Só que o banco ele pode pegar emprestado com a pessoa física e jurídica, emitindo um CDB. Ele pode pegar emprestado com outro banco e pagar a taxa CDI. E ele pode pegar emprestado com o Bacen, que é o banco dos bancos. Então, cada instituição financeira tem a sua conta corrente lá no Banco Central. E aí eles podem pegar emprestado do próprio Banco Central. E quando eles pegam emprestado do Banco Central, eles pagam a taxa de juros chamada taxa de redesconto, tá? Ou redesconto de liquidez. Esse é o nome dessa taxa. Então, se o Banco Central ele aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer na prática? Vai acontecer de ficar mais caro os empréstimos. Então, por exemplo, o banco ele está pegando emprestado do Banco Central a uma taxa de 1%, e aí ele vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para o cliente, por exemplo. Só que ele vai cobrar do cliente mais caro, né? Ele vai cobrar, sei lá, 5%. Então, fica mais caro se o Banco Central aumentar essa taxa de juros, essa taxa de redesconto. Aí o Banco Central aumenta para 5%, por exemplo, 10% a taxa, que seja, aí ele vai repassar essa taxa para o cliente lá. Então, se ele está pegando emprestado do Banco Central por 5%, ele vai repassar aqui para o cliente por 10%, por exemplo. Então, se vocês acham que o Banco Central, aumentando a taxa de redesconto, os empréstimos feitos pelos bancos ficam mais caros ou mais baratos? É mais caro se ele aumentar. Exatamente. Então, por exemplo, está pegando ali do Banco Central a uma taxa de 1%, aí ele vai emprestar a 5%. O Banco Central aumentou para 5%, ele vai emprestar 10%. Então, o empréstimo ficou mais caro. Se o empréstimo ficou mais caro, fica mais difícil as pessoas pegarem empréstimo no banco e poder pagar.
Então, eu diminuo a quantidade de dinheiro na economia. Então, o Banco Central ele consegue controlar a quantidade de dinheiro na economia também através desse instrumento, que é chamado de taxa de redesconto, aumentando o quanto o banco está pegando, o custo do dinheiro para o banco, tá? Então, se ele aumenta a taxa de redesconto, é a mesma ideia lá. Você vai estar reduzindo a liquidez, a inflação tende a cair, porque as pessoas vão comprar menos, vão ter menos dinheiro para distribuir aí, para fazer suas obrigações, e o PIB cai. Agora, se o PIB estiver muito baixo, aí o Banco Central ele pode vir com uma medida de reduzir a taxa de redesconto. Vai ficar mais barato para os bancos pegarem dinheiro emprestado, aumenta a liquidez no mercado, tende a aumentar a inflação, e aí, posteriormente, ele consegue fazer a economia reaquecer novamente, tá? A taxa Selic, né? O que é a taxa Selic? Esse é o instrumento de política monetária, ele é o mais importante, tá? Então, a taxa Selic, ela é a taxa básica da economia. Todas as taxas da economia, elas seguem a taxa Selic, tá? Então, mesma coisa lá, ó. Mesma ideia Rafa, como assim anteriores. taxa básica? Então, ó, a taxa Selic, deixa eu colocar aqui. Ó, ela pode ser considerada como taxa básica do mercado. Ela pode ser chamada de taxa básica do mercado, não. Taxa básica da economia. Ela pode ser chamada de juros básicos. Opa, peraí. Juros básicos, ela pode ser chamada de apenas taxa de juros, tá? Então, a taxa Selic, ela pode cair na prova com vários nomes. Então, ela é a taxa básica da economia. Por que ela é considerada a taxa básica da economia? Porque ela vai ser referência para todas as outras taxas, tá? Então, por exemplo, se o governo ele aumenta a taxa Selic, vai aumentar a taxa, vai ficar mais caro pegar empréstimo no banco para financiar um carro, vai ficar mais caro financiar uma casa, vai ficar mais caro pegar um empréstimo consignado. Então, começou a aumentar a taxa de Selic, a tendência é todas as taxas do mercado sofrerem um aumento, tá? Por isso que ela é considerada a taxa básica da economia e juros básicos, tá bom? E pode ser referida apenas como taxa de juros. Então, pode cair numa questão e falar o seguinte, ó, em tendência de alta da taxa de juros, qual que é o ativo mais indicado nessa situação? Você já sabe, ó, não falou mais nada em relação à taxa de juros, ele está se referindo à taxa Selic, a taxa básica. Então, o que vai acontecer com o mercado aumentando a taxa Selic? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui, só um minutinho. Eu ia perguntar, Rafa. Tá com a mão levantada, né, Rafa? Sim. Pode perguntar. E quem é que define a taxa Selic? Quem define a taxa Selic é o Banco Central. Sim. Boa pergunta. Inclusive, professor Rafael, eles utilizam dessa taxa Selic para atualizar, né, as dívidas dele. O próprio o Banco Central e os próprios órgãos dos governos, governamentais, utilizam da taxa Selic. Exatamente. Obrigado. É Kleber, né? Isso. O Kleber. Obrigado, Kleber. O que acontece? A taxa Selic, ela é a taxa de juros básico da economia, né? Por quê? Porque ela tem um título atrelado a ela, tá? Qual que é o título que está atrelado a ela? É o LFT, ó. Tá? Ou mais comumente chamado de Tesouro
Selic. Selic. Então, lembra que o governo, ele emite títulos públicos para se financiar? Então, imagina que ele está emitindo um Tesouro Selic, um título público, e está prometendo pagar aqui 10%. Ó. Ele promete pagar 10%. Ou seja, se você comprar esse título, todo ano você vai ter um juros de 10%. Tá? Só que esses juros, quem está pagando é o governo. Agora, se ele vem aqui e aumenta para 15%, o que vai acontecer? A dívida do governo aumentou mais ainda. Então, ele está se endividando ainda mais para captar recursos no mercado. Tá? Então, por isso que o Kleber falou é importante, porque toda vez que o governo ele emite um título público, ele tá emitindo dívida. Ele está prometendo pagar uns juros em cima daquilo ali. Hoje a taxa Selic está 13,75, se não me engano. O governo está prometendo pagar 13,75 para quem colocar dinheiro lá nos títulos públicos. Ou seja, se a pessoa tiver R$1 milhão e comprar um título, o Tesouro Selic hoje, ela vai ficar um ano aí, só esperar um ano, sem fazer nada, ela vai resgatar de volta ali 135 mil, né? Que é o salário de muita gente, maior que o ano todo aí de muita gente. Então, quando o governo ele aumenta a taxa de juros, ele retira dinheiro do mercado. Por quê? Imagina um empresário. O empresário ele tem lá a opção pegar o dinheiro dele, investir num título público e não correr risco, porque o título público ele é considerado um título de menor risco que tem no mercado. Ele tem que tomar essa decisão. Investir num título público, não correr risco nenhum, e daqui um ano eu resgatar 13%, 14%, ou pego esse dinheiro e abro uma empresa e corro o risco de quebrar, corro o risco de falir, corro o risco de ser roubado, corro o risco de sofrer golpe dos funcionários e não tenho nenhuma contrapartida, nenhuma segurança. Nesse cenário atual, é melhor pegar o dinheiro e colocar no título público, não investir no mercado real. Então, o que acontece com o mercado real? O governo aumentou a taxa Selic, vai aumentar o desemprego. O empresário ele não vai pegar o dinheiro dele e abrir um mercado para correr o risco de quebrar, de falir. O empresário tem muito dinheiro, né? Que ele consegue viver desses juros. Ele pega o dinheiro dele e aplica num tesouro, num título público, sem risco nenhum, e vai retirar ali o rendimento dele. Tranquilamente, vai viajar, vai curtir uma praia, não tem dor de cabeça de ficar fechando folha de funcionário, cuidar da segurança, preocupação com o assalto, e aí ele, sem fazer nada, ele recebe esse dinheiro. É melhor para o empresário, realmente, se quem estiver num lugar dele, vai pegar o dinheiro e vai comprar um título público. Agora, se o governo ele pega aqui e ele abaixa a taxa para 5%, por exemplo, o cara que tem R$1 milhão lá, ele vai pensar 2 vezes antes de investir num título público. Então, se ele investir R$1 milhão a uma taxa de 5%, ele recebe 50 mil no ano. É melhor ele abrir um mercado, abrir uma padaria, correr o risco e ali tirar o lucro dele realmente do que garantir só 5%, só 50 mil reais, talvez não vai custear as despesas dele. Entenderam? Então, por isso que a taxa Selic ela é o instrumento de política monetária o mais importante que tem. Ele vai impactar na inflação, vai impactar diretamente no emprego, diretamente na quantidade de empresas que vão ser abertas ou fechadas, tá? Vai impactar no endividamento do governo. Se o governo ele perde a mão no aumento dessa taxa, ele aumenta a dívida dele, então fica mais difícil pagar a dívida, os juros da dívida. Inclusive, é hoje um dos pontos mais importantes que tem sido comentado, né? A desconfiança do governo com relação ao endividamento que ele está tendo, por conta da taxa estar muito alta. Então, a gente já está com endividamento
de mais de 64% do PIB. Se o governo aumentar mais ainda a taxa Selic, além de desaquecer a economia, ele vai arrecadar menos, porque a economia está desaquecida, e vai ter que pagar mais, vai aumentar mais ainda a dívida. Então, a taxa Selic, gente, sem dúvida nenhuma, ela é o instrumento de política monetária mais importante que tem. Então, é melhor o banco trabalhar com a taxa Selic do que simplesmente chegar lá e cortar a poupança, bloquear a poupança. Além de gerar dor de cabeça para ele mesmo, vai desaquecer a economia de uma forma errada, tá bom? Então, ó, voltando aqui na explicação, obrigado, viu, Kleber, pelo comentário, deu para desenvolver bastante. Então, aqui, ó, se o governo ele aumenta a taxa Selic, a liquidez reduz, a inflação tende a cair e o PIB tende a cair. Tá? Se o governo ele reduz a taxa Selic, a inflação, a liquidez tende a aumentar, a inflação tende a subir e o PIB tende a subir também. Dúvidas até aqui, gente? Rafael, deixa eu te perguntar, quando a pessoa compra o título, né? Aí quando ela for querer resgatar o dinheiro dela, a taxa vai subir? A taxa seria maior porque o governo vai ter que tirar o dinheiro? Não, o título do Tesouro Nacional, você pode resgatar ele a qualquer momento, tá? Alguns têm vencimento, mas todos eles você pode resgatar antes do vencimento. Depois a gente vai entrar mais a fundo nesse detalhe do resgate, tá? Porque alguns títulos, quando você resgata antes, você pode ter prejuízo. Então, você pode investir num título que está prometendo 10% daqui 3 anos, por exemplo, e aí você vai lá e resgata antes do prazo. Você não vai receber aqueles 10% que prometeu. Você vai receber o preço de mercado do título. E o preço pode estar menor do que o que você iria receber lá na frente. Aí você pode ter uma perda investindo em título público. O único título público que você não tem risco nenhum, é risco zero. Investiu hoje, você vai resgatar mais do que você investiu. Mesmo resgatando daqui um mês, é o Tesouro Selic, o LFT. Então, ele é chamado de taxa livre de risco. Entendi, obrigado. Entendeu? Mas muito obrigado, viu, Fanny, pelo comentário, porque a gente está falando da taxa Selic, então ela pode se referir à taxa básica da economia, juros básicos da economia, simplesmente taxa de juros, ou posso me referir a ela como taxa livre de risco. A taxa Selic é a taxa livre de risco, tá? Por quê? Porque o LFT, que é o título do Tesouro Nacional, que está atrelado à taxa Selic, a gente entende que ele não tem risco nenhum. O risco dele é o governo não pagar, tá? Então, você pode investir a qualquer momento nesse título e resgatar a qualquer momento, e você vai resgatar mais do que você investiu, tá bom? Seguindo aqui, gente. A gente tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, lembrando, valores, você tem que linkar aqui a CVM, é simplesmente o que ela está atrelada, tá? Qual mercado que ela trabalha. Então, ela trabalha no mercado de valores imobiliários aqui, ó. Desculpa, peraí. Então, ela está atrelada aos mercados de valores mobiliários. Lembram o que é um valor mobiliário? Títulos e valores mobiliários é um papel. Antigamente não era nada eletrônico, então a gente chamava essas aplicações de títulos, tá? É uma linguagem antiga. Então, o cheque é um título, é um papel. Ação, aí, no início lá das empresas, né? As sociedades anônimas, os donos das empresas, eles tinham ali a representação deles através de ações. O que eram ações? Eram papéis que representavam a parte da empresa. Então, por exemplo, se a Eriquinha e a Luciane têm uma empresa e ambas têm 50% da empresa, tá? Se a empresa tem
10 ações que representam esses 100 reais aí de capital da empresa, então cada ação delas vai valer 10 reais. Então, se a empresa tem 10 ações, elas vão ter, cada uma delas vão ter 5 ações e cada uma dessas ações vão valer 10 reais. Então, é um título, que cada título está valendo 10 reais, tá? Então, um título com valor mobiliário, ele tem uma mobilidade, por quê? Se uma das duas quiserem vender a sua parte da empresa, elas podem ir em outra pessoa e oferecer essas ações que elas têm da empresa. Ó, eu sou dono aqui da empresa com a Luciene, a Eriquinha chega numa pessoa, fala, eu sou dono de uma empresa com a Luciene e eu tenho 5 ações dessa empresa que representam 50% da nossa empresa. Gostaria de comprar? Eu vendo para você por R$8 cada ação, por exemplo. Aí a Érica vai lá e vende as ações dela para uma terceira pessoa. Nesse momento, ela deixa de ser sócia da empresa e a pessoa que comprou as ações passa a ser dona da empresa, da parte da Érica que ela vendeu. Tá? Então, muda ali a sociedade da empresa. Deixa de ser Érica e Luciene e passa a ser Érica e um terceiro. Tá? Então, tem uma mobilidade. São títulos que possuem valores e tem uma mobilidade. Pode passar para terceiros, tá? Então, quais são os títulos que possuem valor e uma mobilidade no mercado? Ações, debêntures, cotas de fundos de investimentos, notas promissórias, derivativos, tá? Então, a maioria dos papéis que são negociados no mercado financeiro, eles são papéis que representam um título com valor mobiliário. Então, quem vai cuidar desse setor? A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, tá? Então, eu já sei, ó, que uma ação é um valor mobiliário, uma debênture é um valor mobiliário, cota de fundo de investimento é um valor mobiliário. Quem vai cuidar desses setores? O Banco Central, a CVM ou o CMN? Então, é a CVM. Por quê? Eu já sei que a ação é um valor mobiliário. Então, a CVM é uma Comissão de Valores Mobiliários, não pode ser o CMN que vai cuidar do setor de ações, tá? Então, resumindo, a CVM, ela vai proteger quem? Os investidores ou os acionistas, né, que aplicam em ações. Aqui eu esqueci de escrever, mas os cotistas de fundos de investimentos, tá bom? Os investidores de notas promissórias, derivativos, todos aqueles investidores que trabalham com aplicações em bolsas de valores. Então, a CVM ela vai proteger esses investidores, tá? E quem que ela vai fiscalizar? Justamente os lugares onde são negociados esses ativos, tá? Então, onde é negociada uma ação? A ação é negociada na bolsa de valores. Quem é que vende cotas de fundos de investimento? Os fundos de investimentos que vendem essas cotas. Então, quem vai fiscalizar os fundos? A CVM, tá? Quem que emite no mercado ações aqui? São sociedades anônimas abertas. Então, quem vai fiscalizar as sociedades anônimas abertas? A CVM. É o Banco Central? Não, o Banco Central fiscaliza bancos. É o CMN? CMN não fiscaliza nada, só manda. É a SUSEP? A SUSEP só fiscaliza lá parte de seguros. Então, fica bem mais fácil quando você associa o que está sendo negociado, o mercado de valores imobiliários, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Tudo bem, gente? Aí, seguindo aqui, nós temos a SUSEP, ó. É a mesma forma de interpretação, para você saber quem que ela protege, quem que ela fiscaliza, tá? Então, a SUSEP, ó, ela vai proteger, ela vai fiscalizar, né? Começa com fiscalizar aqui. Sociedade de Previdência Complementar Aberta. Opa, está na Previc, né? SUSEP aqui, ó. Sociedade de Previdência Complementar Aberta, que são previdências abertas, PGBL e VGBL. Essas previdências, elas são negociadas elas são distribuídas por bancos, né? Para qualquer pessoa. Por isso que está aberto ao público. Então, quem fiscaliza? A SUSEP, está ligada lá à Previdência. SUSEP também, Seguros e Previdência. Vai fiscalizar a sociedade de capitalização, como nós já falamos, né? Então,
o banco, apesar de ele emitir um título de capitalização, negociado no banco lá, quem vai estar fiscalizando a parte ali, ó, do título de capitalização não é o Banco Central, apesar do título estar sendo negociado dentro do banco. Quando você vai lá no banco, tenho certeza que todo mundo aqui já foi. O atendente, né, o gerente, ele costuma ofertar para o cliente. Ele fala, ó, vamos guardar aqui no PIC, no Itaú, um título de capitalização aqui do Santander. Aí, aquele título está sendo negociado dentro de uma instituição financeira, um banco. Mas, especificamente, essa venda desse título de capitalização vai ser fiscalizado pela SUSEP e não pelo Banco Central, tá? E como a gente já falou, ó, resseguradoras, aquele exemplo que eu dei, o resseguro, ele é um seguro que cobre seguradoras menores, tá? Então, as seguradoras menores, elas fazem um negócio de um negócio grande, às vezes, e elas repassam esse seguro para uma seguradora maior, muitas vezes para não perder ali o negócio, tá? E a gente tem quem que ela está protegendo? Ela vai proteger o segurado, basicamente. Então, a pessoa que compra um título de capitalização, ela é um segurado. Pessoas que entram lá no plano de previdência, apesar de ser entendido como investimento, na verdade é um seguro de vida. A Ambima, ela entende como planos de previdência sendo seguros de vida. Mas no mercado financeiro, na prática, ele funciona como investimento para aposentadoria, tá? E os segurados ali de resseguradoras, ou seja, a SUSEP, ela também pode proteger as próprias instituições de previdência. Por quê? Quando elas são clientes de uma resseguradora, de uma seguradora maior, tá bom? E indo mais para frente aqui, a Previc, que é o mais fácil, tá? Ela vai fiscalizar os fundos de pensões. Fundos de pensões, normalmente são fundos constituídos por uma empresa ou sociedade fechada ali, pode ser governo, por exemplo, Correios, né? Uma empresa do governo. Recentemente teve um problema aí na previdência dos Correios, parece que aquele fundo ali de previdência investiram errado e tal, acumulou prejuízos, e aí prejudicou muitos funcionários dos Correios que, na hora de se aposentar, não tinham ali o dinheiro que guardaram. Isso pode acontecer, tá? Então, fundos de previdência, sociedade de previdência, eles possuem risco. Então, não é somente porque a pessoa está contribuindo ali com o plano de previdência que ela tem o dinheiro garantido quando ela for se aposentar. Então, se o fundo for mal gerido, for investidos ali, né, o capital da empresa de uma forma ruim e acumular prejuízos, isso vai prejudicar lá o segurado, tá? Mais para frente, na hora que ele for receber a sua aposentadoria. Então, não é livre de risco aí os fundos de previdência e não possuem FGC, como tem no banco, tá? Os bancos possuem FGC, que garante ali o dinheiro aplicado aos seus clientes, caso o banco venha quebrar, venha falir, venha entrar em liquidação, tem uma parte ali do seu dinheiro que está garantido pelo FGC. Mas fundos de previdência não tem FGC. Então, você tem um risco muito alto quando está investindo num fundo de previdência e esse fundo ele é ruim, tá? Então, ele protege quem aqui, a Previc? O segurado lá de previdência fechada, tudo bem? A Ambima, ela na verdade, esse nome, ele é a junção de duas entidades que existiam anteriormente, tá? A Andima e a Ambid, essas duas instituições se fundiram e formaram a Ambima, tá? Por isso que o nome não tem muito a ver aí com o seu significado. Mas o que é mais importante é que a Ambima, ela é a associação das entidades ali de bancos, corretoras, distribuidoras, bancos de investimentos, bancos de distribuição, administradores de carteiras, tá? Gestores, enfim, a maioria das entidades, né, das empresas que trabalham no mercado financeiro, tá? Elas são associadas à Ambima, tá? E o que essa associação faz? Ela nos traz aqui para o mercado financeiro os códigos de autorregulação e melhores práticas, tá? Então a Ambima, na verdade, ela não é um órgão ligado ao governo, tá? Ela é uma entidade privada, sem fins lucrativos, associação aí das pessoas, dos principais participantes do mercado financeiro, e essa associação, ela
faz algumas regrinhas, tá? Que essas entidades elas seguem no mercado financeiro. Essas regrinhas são chamadas de melhores práticas. Para quem não sabe, melhores práticas são procedimentos, tá? Então, procedimento ali de abertura de conta, procedimento para distribuir produtos de investimento, para trabalhar com divulgação de produtos. Então, as instituições elas têm ali os seus procedimentos estabelecidos pela Anbima. É obrigatório que essas entidades elas façam a adesão a esses códigos, a esses procedimentos? Não é obrigatório, então elas podem se associar de forma voluntária e também não são obrigadas a seguir esses códigos. Porém, as que seguem, né, formam ali no mercado financeiro uma concorrência mais leal, tá? Uma forma de padronizar os procedimentos. Então, uma forma de tornar o mercado mais seguro, mais praticável e mais justo para todos ali que trabalham em torno, tá? Até porque as regras e os padrões e as práticas que são adotadas pelas entidades que ali estão na Anbima, associadas à Anbima, elas são regras que tendem a melhorar a execução dos serviços, tendem a melhorar os processos dessas empresas. Então é bom para quem está ali seguindo essas regras, tá? E para a prova, você precisa saber de 4 códigos. São 4 códigos que caem na sua prova, né? O código de certificação continuada, o código de distribuição de produtos de investimento, o código de oferta pública de distribuição e aquisição de valores mobiliários e a administração de recursos de terceiros, tá? Que é para fundos de investimento. Então eu vou deixar aqui embaixo dessa aula esses 4 códigos. Faça a leitura desses códigos. Você precisa saber principalmente os objetivos dos códigos e as suas características ali de cada código, tá? Não é coisa muito difícil, mas é coisa que você precisa saber e precisa fazer a leitura desses códigos aí, tá bom? Muito bem, já falamos sobre Sistema Financeiro Nacional, CMN, Banco Central, CVM, Previc, SUSEP e Anbima. Agora a gente vai falar um pouco sobre os bancos, tá? Os tipos de bancos que nós temos. O principal deles aqui seria os bancos múltiplos, tá? Por quê? Porque eles têm... Por que são múltiplos, tá? Porque eles têm no mínimo 2 carteiras de bancos aí dentro deles mesmo, tá? Então, o banco múltiplo, para ser considerado banco múltiplo, ele precisa ter pelo menos a carteira comercial ou a carteira de investimento, tá? Então, ele pode ter, por exemplo, a carteira comercial e a carteira de banco de desenvolvimento, sociedade de crédito, sociedade de arrendamento mercantil. Aí ele pode ser considerado um banco múltiplo. Se ele tiver apenas a carteira de banco de desenvolvimento, sociedade de crédito imobiliário ou sociedade de arrendamento mercantil, não tem nenhuma dessas outras 2 carteiras aqui, comercial ou de investimento, ele não pode ser considerado um banco múltiplo, tá? Muito cuidado aqui com essa última carteira, tá? Porque muita gente confunde como se fosse 3 carteiras separadas, mas é uma só. Então veja, ó, aqui nós temos a carteira de sociedade de crédito, financiamento e investimento. Ou seja, essa carteira aqui desse tipo de banco é um banco financeiro, tá? São chamadas de financeiras, tá? Então não confunda sociedade de crédito, financiamento e investimentos com bancos de investimentos, tá? Então, às vezes na prova pode cair lá, é considerado um banco múltiplo, um banco que tem as carteiras abaixo, desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento. Então, por ele ter colocado aqui, ó, em investimentos, aí você fala, bom, como é uma carteira que tem em investimentos, né? É um banco de investimento, então seria um banco múltiplo. Mas caiu as 3 juntas numa só, aqui é uma carteira só, carteira financeira, tá? Então, se não tiver comercial ou investimentos nesse banco, ele não pode ser considerado um banco múltiplo, tá bom? Os bancos múltiplos, eles possuem várias carteiras, como a gente acabou de falar aqui,
e para cada carteira ali ele tem um CNPJ, tá? Então é como se fosse uma empresa diferente, uma empresa separada. Nos balanços desses bancos múltiplos, eles podem divulgar o resultado de todas as carteiras juntas, ou ele pode apenas divulgar ali separadamente ali o resultado de cada carteira, tá? Para ser considerado um banco comercial, ele deve captar depósito à vista, tá? O que é captar depósito à vista? Ele deve receber dinheiro em espécie. Como a gente já falou, os bancos comerciais são os bancos que captam depósito à vista, ou seja, recebem dinheiro em espécie, e eles possuem um multiplicador bancário. Então é em cima desses bancos aqui que o Banco Central ele aplica mais fortemente ali a taxa de compulsório, o depósito compulsório, tá? E um banco de investimento, qual que é a diferença entre esses dois aqui? É o que mais cai nas provas aí da Anbima sobre a diferença entre bancos, tá? Entre essas carteiras. Então, o banco de investimento ele não capta depósito à vista, tá? Então, ele não pode movimentar ali dinheiro em espécie nas suas agências, tá? Se você entrou dentro do banco e ele tem ali o serviço de captar, de depositar a moeda em espécie, de fazer um depósito na boca do caixa, esse banco ele possui a carteira comercial. Se é uma agência ali de um banco que não tem ali esse serviço de movimentar dinheiro em espécie, então ele não tem a carteira comercial ali naquele banco ali na sua agência, ok? Então, ó, os bancos comerciais eles captam depósito a prazo. O que são depósito a prazo? CDB e RDB, assim também como os bancos de investimento captam depósito a prazo. Inclusive, é a única forma de captação dos bancos de investimento, é através de depósitos a prazos, tá? Que são CDBs e RDBs. Emprestam no curto e médio prazo, então bancos comerciais, como eles têm ali uma movimentação em espécie, um tempo mais curto para trabalhar com esse dinheiro, eles vão estar emprestando para os seus clientes em um curto e médio prazo. Um banco de investimento ele empresta tanto no médio quanto no longo prazo. Então, veja que o banco de investimento ele não empresta no curto prazo, tá? E o banco comercial ele não empresta no longo prazo. Então, essa é a principal diferença aí entre esses dois bancos. Um não empresta no longo e o outro não empresta no curto prazo. E aí nós temos as operações de câmbio nos bancos comerciais e nos bancos de investimentos. Eles podem ser contratados para emitir ações de empresas na bolsa de valores, tá? Então, normalmente, quando uma empresa vai abrir um capital na bolsa ou vai distribuir ações, faz um IPO, por exemplo, ela pode estar contratando um banco de investimento para fazer esse serviço, ok? Muito bem, pessoal, vamos falar agora das corretoras e das distribuidoras de títulos e valores mobiliários, tá? Qual que é a diferença entre as duas? Então, ó, as corretoras e as distribuidoras, elas não têm diferença nenhuma, tá? Então, elas, ó, não tem diferença, elas são iguais. O que acontece é que antes de 2009, apenas as corretoras podiam operar no ambiente de bolsa de valores, tá? Após 2009, o Banco Central, juntamente com a CVM, autorizaram que as DTVM, o Banco Central, juntamente com a CVM, autorizaram que as DTVMs, né, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, também atuassem no ambiente de bolsa de valores. Então, a partir daí, não tem mais diferença nenhuma entre ser uma corretora e uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, tá? E o que basicamente elas fazem, né? Olha só, imagina aqui que eu tenho um investidor e esse investidor ele queira comprar ações na bolsa de valores, tá? Ele pode ir aqui, ó, direto na bolsa de valores, ir lá e comprar uma ação da Petrobras, uma ação de uma empresa que ele queira investir? Não, na verdade ninguém pode adentrar aqui o ambiente de bolsa de valores, a não ser aqueles que estão autorizados, tá? Então o investidor ele não está autorizado a entrar e fazer negociações lá dentro da bolsa de valores. Ele precisa contratar um corretor ou um distribuidor, tá? Assim como é feito no mercado de imóveis, né? Quando você quer negociar um imóvel, quer vender um apartamento, uma casa ou comprar,
quem que você procura? Você procura um corretor. E o corretor, ele vai fazer o encontro entre quem quer comprar e quem quer vender, tá? Então, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as DTVMs, elas vão trabalhar aqui dentro do ambiente da bolsa e vai fazer o encontro aqui, registrar as ordens de quem quer comprar e quem quer vender. Então, ó, se o investidor ele quer comprar ações, ele não vai direto na bolsa de valores, tá? Ele envia uma ordem para, vamos supor que é uma corretora. Então ele envia uma ordem de compra ou uma ordem de venda aqui para a corretora e essa corretora pega essa ordem e registra na bolsa de valores, tá? Então é assim que funciona o trabalho de uma corretora e uma distribuidora basicamente, tá? Ela faz o encontro entre quem quer comprar e quem quer vender no ambiente de bolsa, tá? Elas são as únicas autorizadas a operar no ambiente de bolsa de valores. Então, ó, o que elas podem fazer e o que elas não podem, tá? Basicamente, o que elas foca mais no que elas não podem, porque normalmente é mais isso que cai na prova, tá? Mas não vamos excluir aqui o que elas podem fazer também. Então, o que elas não podem, ó? Elas não podem captar depósito à vista, tá? Então, as corretoras e distribuidoras, elas não podem pegar dinheiro em espécie, trabalhar com dinheiro em espécie. Elas também não podem distribuir e administrar títulos de capitalização, tá bom? Normalmente, essas são questões básicas que caem em CPA 10, CPA 20, ok? E nós temos aqui ó, o que elas podem fazer. Então, elas podem comprar e vender títulos e valores mobiliários, elas podem operar no ambiente de bolsa de valores, como nós já falamos, elas podem intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários, ou seja, elas podem fazer IPO, a gente vai falar sobre IPO mais para frente, quando estiver falando em ações, tá? Administrar carteira de investimento, custodiar títulos e valores mobiliários, elas podem subscrever emissão de títulos e valores mobiliários. O que seria subscrever? Comprar, tá? Então elas podem comprar para si mesmas ou para seus clientes os títulos e valores mobiliários no mercado financeiro. Pode agir atuar como agente fiduciário, tá? Para fazer ali a confiança de uma transação no mercado financeiro, administrar fundos e clubes de investimentos. Então uma corretora ela pode ser ao mesmo tempo uma corretora de títulos e valores mobiliários e ter ali os seus próprios fundos de investimentos administrados por elas, tá? Intermediar operações com moeda estrangeira, que seria câmbio, isso costuma cair na prova, e intermediar negociações com metais preciosos também. Então você pode entrar numa corretora ou numa distribuidora e fazer ali a compra-venda de papéis relativos a ouro, a prata, né? Alguns metais preciosos aí disponíveis no mercado financeiro para estar fazendo aplicação. E serviços de assessoria, né? As corretoras e as distribuidoras podem ser contratadas sim por empresas, pessoas físicas, investidores de uma forma geral, para fazer assessoria de investimentos, tá? Nós temos aqui, galera, os tipos de investidores no mercado financeiro, tá? Basicamente, temos 3 tipos de investidores no mercado financeiro. Então, o primeiro deles é o investidor comum, que seria o investidor de varejo, onde a maioria das pessoas se encontram. Nós temos os investidores qualificados e os investidores profissionais, tá? Vendo aqui os tipos de investidores, nós vemos a diferença entre os investidores qualificados e os investidores profissionais. Então, quem seriam os investidores profissionais? São pessoas físicas ou pessoas jurídicas que possuem aí patrimônio de investimento superior a R$1 milhão, mas elas não somente têm esse valor investido de R$1 milhão, mas acima, né, de R$1 milhão, mas elas também devem atestar por um termo escrito, um termo próprio, tá? Então não basta ter só mais de R$1 milhão, elas precisam ter aí um termo próprio atestando a sua condição de investidor qualificado, tá? Esse termo, esse investidor, ele baixa lá na CVM e faz o cadastro na CVM como investidor qualificado. Todos os investidores
profissionais já são qualificados. Então vamos ver aqui quem são os investidores profissionais. Então basicamente, os investidores profissionais são aqueles investidores que já participam do mercado financeiro de uma forma profissional, tá? Então, são empresas, seguradoras, fundos de investimentos, bancos. Então, toda essa galera aí, ela já é profissional no mercado financeiro, então são considerados investidores profissionais. Além de toda essa galera, nós temos aqui as pessoas físicas e as pessoas jurídicas com mais de 10 milhões de reais de patrimônio ou investimentos aí no mercado financeiro. Mas assim como os investidores qualificados, não basta ter somente mais de 10 milhões, elas também precisam atestar sua condição de investidor profissional através de um termo próprio, tá? Então, investidores profissionais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas com mais de 10 milhões, que tem aí também o termo próprio atestado, instituições financeiras, companhias seguradoras, sociedades de capitalização, fundos de investimentos, entidades aberta e fechadas de previdência complementar, então sociedades de previdência de uma forma geral são investidores profissionais, administradores de carteira e consultores de valores mobiliários pela CVM em relação aos seus próprios recursos. Então, quando a pessoa ela é um administrador de uma carteira de investimento, trabalha num fundo de investimento, tem isso como profissão, quando ela está fazendo investimentos ali em relação aos seus próprios recursos, né, seus recursos pessoais, ela é considerada pela CVM um investidor profissional, tá? Investidores não residentes, então veja, quem não mora no Brasil, por exemplo, quem não é domiciliado aqui e é domiciliado no exterior, em qualquer país, ele traz o seu dinheiro para cá, para o Brasil, ele já é considerado aí um investidor profissional, tá? Não precisa ter aqueles 10 milhões de reais. As pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação. Então veja, alguns exames de qualificação do mercado financeiro, como você vai tirar aí a sua certificação, você pode ser considerado também um investidor profissional. Basta ter a CPA 10, CPA 20, CEAS, CFP, Ancord. Então essas principais certificações aí do mercado financeiro já te dão a condição de ser um investidor profissional, tá? É isso, galera. Chegamos ao final dessa aula, ao final de mais um módulo. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.